demais ter a tua presença e bom demais saber que estamos fazendo bem para a sua vida. O pessoal vai ingressando aí na live. Ó, desde já deixo o meu carinho para você que nos acompanha. E hoje a gente está vindo de uma manhã bem gostosa, bem produtiva. Deixa eu partilhar o que a gente estava fazendo aqui na comunidade hoje. Nós tivemos pela manhã uma aula da turma em psicanálise integrativa e foi uma aula assim maravilhosa. Uma aula onde as trocas, as conversas, ouvir as alunas, poder pontuar alguns tipos de conhecimento, poder explicar, a questão da personalidade, poder ajudar a orientar, poder perceber como a espiritualidade influencia isso tudo na prática, tem sido um presente maravilhoso demais pra gente aqui. E vida acontecendo, ó, moto passando. E hoje, toda quarta-feira, toda quarta-feira pela manhã, às 9 da manhã, nós temos uma turma presencial aqui na comunidade Transformar. Para você que gosta desse tema, psicanálise, o inconsciente, o emocional, como aprender a acessar, como aprender a curar, como aprender a ser melhorado, digamos assim, a ser transformado nisso tudo. Na aula da psicanálise integrativa. Eita, quase que não sai. Psicanálise integrativa. Muita gente me pergunta o que é a psicanálise e muita gente me pergunta o porquê integrativa. Então, deixa eu explicar para você, aproveitando esse tempinho que o pessoal está ingressando na live. A psicanálise ela é uma teoria criada por um profissional chamado Sigmund Freud há mais de 100 anos atrás, lá na Europa. Um médico, neurologista, um estudioso da alma humana e, eu vou lhe dizer, um esclarecido do Criador para poder ter a mente capaz de alcançar tamanhas perspectivas sobre a humanidade, sobre as emoções, sobre o inconsciente. Eu costumo dizer que Freud ele pôde alcançar e juntar pontos aonde a psique e as estruturas das emoções que estão em todo ser humano, elas ganham uma forma, elas ganham uma força, elas ganham um formato, digamos assim. E esse formato ele vai aprender, ele vai conduzir a sua estrutura de personalidade. Mas é muito interessante que na psicanálise a gente aprende a acessar, a descobrir, a cuidar e assim se curar na dinâmica do inconsciente. O inconsciente, para você que ainda não conhece, é a parte onde, digamos que 90% das informações que você vive, sente e pensa são arquivadas. Só que esse arquivo ele não fica parado. É um arquivo que concentra energia e por conta dessa concentração tem uma hora que a movimentação surge e essa energia vem para o lado de fora, o que a gente chama de catarse, ela pulsiona para fora e nem sempre ela vem de maneira saudável ou de maneira controlada. Quando acontece o descontrole, o corpo adoece. Quando acontece o descontrole emocional dessa energia acumulada, você fica doente, alguns sintomas aparecem e aparecem de forma repetida. É claro que, como eu gosto de dizer sempre, nem toda doença é emocional. O corpo, por si só, ele se desgasta e ele acaba tendo algumas alterações biológicas, O corpo ele sente o impacto do tempo, o corpo ele sente o impacto do desgaste natural. Então, o corpo ele adoece. Quimicamente falando, o corpo adoece. Agora, todas as vezes em que você tem um problema emocional ou uma dor emocional muito forte, muito latente, com certeza essa dor ela também vai se transformar em sintoma. Ou seja, nem toda doença é emocional, mas toda a dor emocional muito profunda se transforma em doença, se transforma em sintoma. E aí, nos dias de hoje,
e provoca também o adoecimento no corpo físico. Isso acontece por quê? Porque as suas moléculas, elas começam a vibrar numa energia de intensidade diferente. Sim, você é composto de energia atômica, molecular, energia química, energia psíquica, que é o que movimenta a sua. Um medicamento mais potente, esse medicamento te ajuda a erradicar essa doença. Mas o fato é que, por sermos gerados por energia, por nossa biologia, né, fluir a química, fluir os átomos, os elétrons, fluir as células através da energia, é preciso também se entender quais são as forças que estão acontecendo dentro de você, que está fazendo com que a sua célula, com que a sua molécula adoeça. E aí, nesse ponto, eu, como psicanalista e como neuropsicopedagoga e como alguém que acredita em espiritualidade, como mentora espiritual e como ministra, eu acredito que por mais que o ser humano consiga cuidar bem do corpo, se ele não cuidar bem da sua alma, se ele não cuidar bem da energia que a molécula libera, se ele não cuidar bem do emocional, que também trabalha, também libera energia, se ele não cuidar bem dos pensamentos, das emoções, se ele não aprender a rever os conceitos, virar a chave, se ele não aprender a acessar a espiritualidade de uma maneira saudável, tudo isso vai conduzir para um processo de adoecimento. Então, a excelente medicina ocidental, ela é muito focada em ajudar a curar as doenças e os sintomas. Mas a verdade é que a medicina ocidental já há milhares de anos ensina que o corpo ele é um resultado de toda a energia que você conduz aqui dentro. É tão interessante que algumas culturas falam sobre o processo da corrente sanguínea, e a corrente sanguínea, que é uma das partes importantes do ser humano, do fluxo da vida, ela é aquecida em 4 modelos diferentes dentro do seu corpo. E aí a forma de aquecimento, ele vai modelar dentro do seu corpo possibilidades de reações de sintomas, de processos de cura e de processos de adoecimento. Nossa, mas como é que a gente descobre tudo isso, Tati? Vamos para um exemplo prático. Digamos que você é uma pessoa extremamente controladora, extremamente preocupada que tudo tem que sair sempre certo e perfeito. É uma característica sua, você aprendeu a ser assim. É por causa disso, você se preocupa demasiadamente, você está o tempo todo ativo, o tempo todo vigilante, você está o tempo todo precisando olhar tudo e todos para que nada fuja ao seu controle. E aí, por causa dessa preocupação constante, você está o tempo todo muito acelerada, você está o tempo todo muito preocupada, você está o tempo todo muito focada, com a respiração muito rápida, ó. Tudo muito rápido. Isso significa o quê? Significa que para sua respiração acelerar, o seu sistema sanguíneo também acelerou, começou a vir muito rápido. Para essa cultura medicinal oriental, a energia do seu corpo foi aquecida, e aí por estar muito aquecida, sua respiração vai ficar muito acelerada. Por estar muito acelerada, gente, só um instantinho, tem um pernilongo chato aqui. Por estar muito acelerada, vamos de novo. Essa medicina oriental, ela vai mostrar pra gente que por estar muito acelerada, o seu fluxo sanguíneo vai estar mais rápido. Por estar com o fluxo sanguíneo mais rápido, você vai estar com o corpo mais aquecido. Por estar mais aquecido, você vai estar com a sua chama interna mais forte. Essa chama interna, se ela for continuamente forte, ela vai trazer para você um processo de, entre aspas, queima muito rápida, combustão muito rápida. Você vai gastar energia muito rápido. Então, imagina, se as suas moléculas e células elas conseguem gerar uma energia e utilizar 20, 30, 40% durante um dia inteiro,
e você queimou tudo muito rápido, só pela manhã você usou os 40%, durante o restante do dia você vai começar a ter alguns desgastes, vai precisar produzir mais e mais e mais energia para poder gastar, porque você usou demasiadamente lá no começo, entende? Então, quando você usa demais de maneira irregular, você se superaquece, superaquecendo, você adoece. E como é que a gente mostra o processo do adoecimento, Tati? Às vezes tem problemas respiratórios, tem problema na deglutição, porque o movimento, fica muito constante na garganta e você tem dificuldade de engolir a comida, tem dificuldade de falar, ou então fala o tempo todo sem parar, não está mais conseguindo regular a fala, está falando demais, está falando no tempo errado. E aí a gente vai observando que esse aquecimento do corpo acaba sendo provocado justamente por causa de um descontrole emocional, onde as suas células estão liberando energias erradas, no momento errado, da forma errada, que está sendo consumida de maneira errada. Só que quando a gente vai estudar um pouquinho mais, agora trazendo para estudos do inconsciente e da psique, a gente acaba aprendendo e entendendo que o que faz com que o consumo da energia seja errado é o seu lado emocional. Todas as vezes em que o seu emocional está desestabilizado, todas as vezes, você vai queimar energia demais da maneira errada, e essa queima de energia de maneira errada vira um sintoma repetitivo até se instalar uma doença. Isso tudo para explicar para você que o corpo também adoece através de um emocional descontrolado. E nessas lives de hoje, do mês de março, melhor dizendo, nas lives do mês de março, nós estamos falando para mulheres, fazendo aí alusão ao mês em celebração às mulheres, onde você, mulher, precisa aprender a se olhar, a se perceber, você precisa entender aonde você está se queimando demais, onde você está se queimando de menos, quais emoções estão sendo muito repetitivas na sua vida e, por causa disso, o que elas revelam de verdade. Porque, vamos ser sinceras hoje, na maioria das vezes, quando uma mulher se desgasta demais, ela está usando isso para maquiar, para colocar uma muralha, como eu gosto de dizer, na frente de uma verdade que ela não quer admitir. Então, quando a mulher ela começa a não admitir as próprias verdades, quando você, mulher, começa a não ser sincera com você mesmo, você começa a colocar um monte de barreiras e muralhas na frente, e essas barreiras e muralhas vão fazendo você adoecer constantemente. Essas barreiras e muralhas emocionais, afetivas e comportamentais vão fazendo com que você não admita a emoção que você está sentindo de verdade, porque você não aprendeu a como admitir essa emoção, porque tem esse detalhe. Não é só admitir, você precisa aprender a admitir isso. Não adianta só, deixa eu melhorar minha fala, né? Não é suficiente você se apresentar diante de Deus, ou diante de uma amiga, ou diante de um padre, ou diante de um pastor, ou diante de um pajé, ou diante de um orientador, de um mentor, e você falar assim, não, eu entendo que eu fiz isso porque eu sou implicante, eu entendo que eu sou controladora porque eu fiz isso. Legal, você entende, você está admitindo. Mas será que realmente você está percebendo o que faz você estar nessa condição? Qual a experiência que você viveu, qual a emoção que está gravada aqui dentro e aqui dentro, que conduz você para essa emoção, e essa emoção real você colocou aquela muralha, aquela maquiagem, aquele limite lindo de que você é forte sempre, de que você aguenta tudo, de que você é a mulher que decide, você é a mulher que resolve, ou que você é a mulher frágilzinha, ou que você é a mulher que é burrinha, ou você que é a mulher que não sabe nada. Não sei qual que é a muralha que você está colocando aí na frente, na sua vida, mas que você decidiu ser ótima, ou que você decidiu ser a mais coitadinha de todas, não sei, e que na verdade tudo isso é para não conseguir admitir a sua verdade interna.
porque você admite, mas você entende, mas você não soube admitir. Você consegue identificar o ponto, mas você não sabe lidar com ele. Você não tem ainda ferramentas e estratégias para poder se posicionar, como eu estava comentando na live de ontem, como uma mulher amadurecida. E aí você ainda está se posicionando como uma menina ferida, cansada, magoada, machucada, mas que está, de uma certa maneira, levando a vida, conduzindo a família, conduzindo a profissão, conduzindo o dia a dia, como, digamos assim, deixa a vida me levar. Quem me conhece sabe que apesar das formações, eu sou muito simples na fala, nos exemplos, porque eu quero alcançar a sua vida na prática. Né? Se eu começar a falar aqui termos técnicos, de repente você vai achar lindo e vai elogiar a minha inteligência. Mas eu quero saber se falar os termos técnicos vai fazer com que você entenda os processos que você está vivendo e que leve você para um processo de cura. Então eu prefiro muito, muito, muito falar de maneira simples, aplicada, algo que é complexo e delicado para que você aplique na sua vida de verdade e você rompa essas barreiras, rompa esses bloqueios, mude os seus pensamentos, aprenda a curar as suas emoções e aí você comece a se permitir a viver uma vida e a viver uma situação interna melhor. E eu sempre, como mentor emocional, como mentor espiritual, vou dizer para você, toda a sua dinâmica de cura, de autocura, autorreconhecimento, ela precisa vir de dentro. Então, por mais que você precise que o mundo externo mude, porque eu não conheço as suas condições, eu quero te adiantar que o mundo externo só vai melhorar quando você mudar por dentro. E aí essas mudanças, elas vão trazendo alguns confrontos, alguns desconfortos, como a gente comentou hoje pela manhã, aqui da nossa turma da psicanálise, como nós sempre comentamos nos encontros da tenda, para você que ainda não conhece, às quintas-feiras, tanto presencial quanto online, nós temos aqui um encontro da tenda. Na tenda, a gente senta e conversa sobre equilíbrio emocional e espiritual. Equilíbrio e harmonia emocional e espiritual. E é bem interessante que você começa a aprender a se reconhecer. Ah, Tati, mas eu já estudei, eu já me reconheço, eu já entendo como é que funciona isso. Que ótimo! Tomara que você entenda mais, tomara que você estude mais. Mas eu quero saber quais estão sendo as verdadeiras mudanças na sua história, na sua vida, e que estão assim demonstrando que todo o seu conhecimento está fazendo um efeito maravilhoso e você está conseguindo se melhorar. Melhorar consigo mesma, melhorar com seus relacionamentos internos, relacionamentos com Deus e depois os relacionamentos com quem está mais próximo, o relacionamento com quem está com você. Tá fazendo sentido? Deixa eu subir aí o coraçãozinho. Se tá fazendo sentido para você. Deixa eu subir. Para que eu possa entender que você está acompanhando bem. Então hoje aqui pela manhã, na nossa turma da psicanálise integrativa, a gente teve assim cada experiência fantástica sobre a conversa do inconsciente, do emocional, sobre aprender a identificar onde dói, por que dói, como você se posicionou, o que isso influencia, né? O que essa menina ferida influencia nessa mulher de hoje. Como eu vou voltar a lembrar, ontem eu estava comentando na live, eu gostei muito da live de ontem, que foi sobre como a menina, ela força as dores na mulher adulta, e aí a mulher adulta ela precisa ter maturidade para filtrar os desejos e as faltas da menina e se posicionar para decidir o que vai fazer. Obrigada pelos corações. Obrigada pelas carinhas. Sempre que você quiser, esteja à vontade para curtir, tá certo? Para interagir. E também se quiser digitar alguma pergunta, esteja à vontade, a gente responde ao vivo, tá? E aí é bem importante, é bem interessante, porque através da psicanálise, esse inconsciente ele vai sendo descoberto. Ele vai sendo mostrado
E você vai aprendendo a lidar com essas situações. Através dos grupos da mentoria emocional, que a gente faz na tenda, que a gente faz na imersão, ou quando é a tenda online, inclusive agora em abril nós vamos ter a tenda online também, tá? Já fica atento aí para a data, nos nossos posts sempre tem. Se você está longe, mas quer participar de um encontro de cura emocional para aprender a curar as suas emoções, com tudo isso que a gente está falando. A gente fala de inconsciente, a gente fala de emoções, a gente fala de aprender, de autorrespeito, de autocuidado, a gente fala da falsa culpa, a gente fala para liberar esse peso todo, que a vida não tem que ser tão pesada, tão difícil, você tem que aprender a gerenciar a energia para o lugar certo, como curar o seu corpo que está dolorido, né, que está sintomático. Por que a emoção está sempre te adoecendo? Por que você não consegue se permitir curar? Que culpa você carrega? E um monte de coisa mais. Então, nos nossos encontros aqui na tenda da Comunidade Transformar, é sobre isso que a gente fala. A gente se junta, traz a orientação da mentoria emocional e você sai impactada, aprendendo estratégias para cuidar primeiro aqui, ó, de você, tá? E é claro, sempre envolvendo a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, nós somos seres compostos. Você, mulher, é composta de corpo, um corpo que precisa ser bem cuidado, um corpo que adoece, e um corpo que adoece sozinho, porque o desgaste acontece com o tempo, um corpo que adoece por causa dos sintomas emocionais, toda emoção que você não cuida, ou que você nem sabe que está desgastada, ela vai vir, vai brotar em você como doença, como sintoma. Então, o sintoma que acontece no seu corpo nada mais é do que uma forma de você aprender a se cuidar, aprender a olhar o seu emocional. Então, nós temos um corpo que adoece sozinho, um corpo que adoece por causa das emoções, mas um corpo que pode ser sarado também, que pode ser curado, tá certo? Desde que você aprenda estratégias para curá-lo. Você é composta da sua alma ou psique, o nome chique da alma, aonde os pensamentos, as emoções, os sentimentos e a espiritualidade também se manifestam. Então, o seu corpo carrega a sua alma. A sua alma tem as marcas dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções e da espiritualidade. Pensamentos são diferentes de sentimentos, que são diferentes de emoções. Ok? Às vezes você consegue identificar um pensamento, mas não consegue identificar uma emoção. Quantas vezes você engasgou, o olho encheu de água, o corpo tremeu e você não conseguia dizer qual emoção estava sentindo? Quantas vezes você até identificou a emoção, mas guardou, engoliu e o corpo estourou um monte de mancha roxa? Você não verbalizou, mas o seu corpo estourou com um montão de manchinha roxa. Quantas vezes você viveu um pensamento, discordou da situação, teve um sentimento, guardou isso tudo, mas a cabeça está estourando na enxaqueca? Quantas vezes, por se sentir desprotegida, os seus ossos doem? Quantas vezes, por ter medo de mudanças, por chegar a um ponto que não saber para qual caminho seguir, os seus pés estão doloridos? A sua perna começa a inchar de um lado só, os seus joelhos começam a ficar danificados. Quantas vezes? E aí você vai percebendo que a alma emocional, ela se manifesta no corpo, através das alegrias e também através das dores e sintomas. Então essa alma, ela não é material, a gente não consegue medir a alma, né? Ninguém consegue pegar a alma na mão além do Criador. Tem gente até tentando, mas ninguém pega na alma, a gente sente. E essa alma, ela expande e faz você sentir o outro. É por isso que tem gente que quando chega perto é gostoso, é bom, você quer estar perto, mas tem gente que é cansado, é pesado, é chato, é ruim.
É assim ou não é, gente? Deixa subir o coração. Isso tudo é a sua alma identificando o nível de vibração da energia do outro. E aí, quando eu falo nível de vibração de energia, eu não estou dizendo aqui nada místico nem sobrenatural, não. A boa ciência já comprova que o corpo humano, ele lança calor para fora. Esse calor nada mais é do que a vibração energética dos seus átomos, e esses átomos eles são startados, ou seja, eles são movimentados pela alma. E a alma é movimentada pelo quê? Pelo espírito. Então não tem como você dizer que essa sensação que flui de dentro para fora, ela não existe. Ela existe e ela tanto pode curar quanto ela pode te adoecer, dependendo do seu nível de sensibilidade. E é tão interessante que depois de 20 anos de atendimento em mentoria emocional e consultório, e palestrando e lidando com pessoas, principalmente mulheres, eu tenho conhecido mulheres fantásticas que sofrem de fibromialgia, que é uma coisa terrível. Dói o corpo inteiro. Elas falam que o cabelo, se puxar assim, dói. E quando vão fazer os exames clínicos, porque a boa ciência está aí para isso, tem que fazer exame mesmo, tem que passar pelo médico, sim. Tem que fazer todo o sistema de pesquisa, de busca, de cuidar do seu corpo. Mas quando fazem o exame, o médico vira e fala: olha, você tem fibromialgia, você tem que tomar um medicamento tal para relaxar, e procura um psicólogo ou um psicanalista. E muda a sua qualidade de vida. Mas você já parou para observar que a fibromialgia, ela é uma concentração extremamente exagerada de energia no seu sistema nervoso central? Isso significa que toda a energia vai ser concentrada na coluna vertebral, desde a raiz da cabeça até a plantinha do pé. E essa mesma energia concentrada, ela é uma energia que surge do emocional. Então, os impactos emocionais que você sofre ao longo de uma vida, eles acabam sendo concentrados internamente na alma, e a alma está vibrando, e ela tem que jogar para fora de algum jeito. E quando joga para fora, concentra na coluna, que é o seu centro de apoio do corpo. E agora, por causa disso tudo, você está sofrendo, adoecida, com sintomas totalmente conectados no emocional. O seu corpo físico está demonstrando que está sobrecarregado, e é sua responsabilidade buscar formas de liberar essa sobrecarga de energia. Eu nem entrei na espiritualidade, estou falando só de corpo biológico e estrutura de energia física e química, com o lançar das emoções junto. Faz sentido para você? Deixa subir aí o coração. Você vai gostar dessa foto, ó. Estou aqui com a Júlia Lima, minha assistente, minha orientadora, uma profissional fantástica. Ela é a coordenadora pedagógica da nossa formação. E deixa eu puxar aqui brasa para minha sardinha, para o elogio. É uma designer e fotógrafa fantástica. Se ainda não conhece, vai lá no Instagram dela, @Estúdio Júlia Lima Foto, ou @Júlia Lima Tai. Viu? Conhece lá a coisa boa, as coisas boas que tem lá. Agora, fechando parênteses, vamos voltar aqui para o assunto da fibromialgia. Aconteceu de juntar tudo, sintoma no corpo com sintoma emocional, com tudo junto, e pá! A coluna sentiu. Agora é sua responsabilidade buscar recursos, aprendizado e mudança de vida, para que você não sofra mais com tantas dores. Porque quem vive um processo de fibromialgia sabe que está extremamente sensível a tudo. Tudo. A sons, ao toque. Existem mulheres com fibromialgia que, se você encostar nela assim, ela chora. Afetou o acolhimento.
Existem mulheres que se você pegar na mão dela e apertar a mão como um gesto de carinho, ela vai puxar a mão porque está doendo os ossos. Compreende isso? Na fibromialgia trava, não consegue se mexer para trabalhar. É o teu emocional sobrecarregado, mulher, que está com muita energia concentrada na coluna vertebral. E eu vou falar novamente, você precisa aprender a mudar a sua dinâmica de vida para que você possa aliviar a tensão. Até o grito que você fica dando, quando você fala muito, quando você briga muito, eu sei que às vezes é necessário, mas esse grito ele vai ecoar dentro de você. Vai doer. E aí a gente vai para uma parte muito interessante dos cuidados do corpo, que é aprender estratégias para cuidar do seu corpo. Como eu disse no início da live, a boa ciência da medicina ocidental, ela tem avançado muito nos cuidados com os medicamentos. E de verdade existem algumas situações em que o seu corpo fragilizado agora precisa do medicamento para poder se reestabilizar aí nas produções químicas, tá? Existem químicas, por exemplo, como o lítio, que é uma química no cérebro, muito necessária para o equilíbrio mental, para a concentração, ou a própria dopamina, que é necessária para a concentração, que algumas pessoas não conseguem produzir sozinha, mas então ela precisa de medicamento. Entende? Por um tempo. Então, siga as boas instruções da medicina. Mas a boa medicina ocidental, e eu vou assim dizer também da medicina brasileira indígena, né? A cultura das plantas, da fitoterapia, são culturas de conhecimentos milenares que podem trazer para você e podem trazer para a sua vida uma qualidade de vida que você não imagina. A mudança na qualidade da alimentação, na maneira com que você come a sua comida, aquilo que você ingere, influencia aí muito no seu processo de cuidar do seu corpo, por exemplo. De vez em quando alguém está dizendo, poxa, mas eu vivo com dor de cabeça, eu vivo com inflamações, e aí os meus músculos doem. E quando a gente vai fazer uma anamnese como profissional para poder perguntar como essa pessoa se alimenta, com todo carinho e respeito, xistudão todo dia não vai te ajudar. Tá comendo um monte de gordura saturada, tá comendo um monte dessas batatinhas aí, um monte de coisa cheia de cálcio, cheia de química, e não quer que o corpo sinta. Entenda bem, eu não sou uma pessoa extremamente, como se diz, paranoica com a alimentação, extrema, não. Eu como os meus lanches, eu gosto de pizza, mas a gente não vai comer 25 pizzas, entendeu? Nem aguenta. A Júlia falou, nem aguenta. Mas tem gente que come até não aguentar mais. Tá comendo. Porque tá comendo de maneira emocional, devorando as suas emoções. Eu conheço mulheres que no momento do transtorno de ansiedade ou de uma depressão muito intensa, comem 4, 5, 6 barras de chocolate. Porque o chocolate vai despertar a produção química da falsa energia da alegria e por aí vai. A questão aqui não é o chocolate, é o exagero. E aí todo exagero é danoso. Então, quando eu pergunto sobre como você está se alimentando, se você tem como melhorar a qualidade da sua alimentação, geralmente as mulheres que eu atendo, elas dão uma parada assim e falam, uau, é verdade. Há uns anos atrás, quando eu comecei a perceber a necessidade dessa mudança, dessa atualização para cuidar do meu corpo, eu descobri que eu precisaria aprender a cozinhar novamente, ou precisaria, como eu digo aqui em casa, sabe? Vocês têm que aprender a fazer novas receitas. Porque a gente descobre e aprendeu a cozinhar de um jeito, mas às vezes esse jeito não está mais contribuindo para a sua saúde, né? Não dá para comer uma feijoada todo final de semana. Então o corpo ele começa a demonstrar alguns sintomas e a fibromialgia
ela vai ficando muito mais agravada, com muito mais dores, porque você não consegue controlar nem a sua alimentação, quem dirá as suas emoções. Ou tá tomando um montão de medicamento, um em cima do outro, para amortecer o seu emocional, para ficar dormente. Porque é uma reação natural do ser humano, de alguns, né? Não posso generalizar, mas é uma reação natural de algumas pessoas tentarem entorpecer as próprias emoções. Não, eu não posso sentir raiva. Raiva não é coisa de gente sarada. Não, eu não posso sentir culpa. Não, eu não posso sentir medo. Você pode sentir tudo. A grande questão é o tempo que você sente. A questão é o que você faz com o que você sente. De vez em quando, aqui nas aulas, na comunidade Transformar, ou você que já adquiriu algum curso nosso, já deve ter me visto comentar numa das aulas gravadas do curso online, que eu falo muito sobre isso. Às vezes tem pessoas que eles testam o nosso emocional e aí dá raiva, dá vontade de jogar pela janela, dá vontade, mas eu não jogo. Mas eu reconheço que dá vontade. E aí quando dá vontade, eu preciso entender dentro de mim o porquê que eu ainda mantenho isso. Ou o que aquela pessoa fez que mostra em mim aquilo que eu preciso cuidar, aquilo que eu preciso sarar. E aí você dá uma paradinha para olhar qual foi o gatilho. Porque a outra pessoa não vai mudar, mas eu preciso mudar. Eu preciso identificar, porque de repente, uma atitude que aquela pessoa teve, que me deu vontade de jogar lá pela janela, me levou a uma emoção de uma experiência que eu vivi lá quando eu era menina, e agora eu não aceito mais, e quando a pessoa aqui faz, eu quero E na verdade, a pessoa que está aqui na frente, ela não tem nada a ver com a minha história. Não com a história que eu vivi. Compreende? Então, quando você vive um processo de adoecimento no corpo que junta o sintoma com o emocional, e eu estou trazendo hoje o exemplo da fibromialgia, você precisa aprender estratégias de como sair dessa situação. Exercício físico, com certeza. Qualquer exercício? Não. Caminhada? Com certeza. Qualquer caminhada? Não. Academia? Com certeza. Qualquer academia? Não. Além disso, que pessoas te cercam? Você está convivendo em quais ciclos? Esses ciclos sociais, o que eles contribuem para o bem e o que eles contribuem para o mal? Em que esses ciclos sociais te ajudam e em que esses ciclos sociais te atrapalham? Quais são as pessoas que você pode continuar interagindo e deve, quais você coloca limites e qual você não interage mais? Você começa a se perguntar o que é que está valendo a pena guardar dentro de você, porque o seu HD já está cheio. A fibromialgia é um HD cheio demais. E aí, se você continuar guardando tudo de todo mundo o tempo todo dentro de você, você vai dar pane. E tem um outro ponto que me entristece demais quando essas mulheres chegam aqui no tratamento, seja na psicanálise, seja na mentoria terapêutica, ou quando a gente faz aqui a tenda, como eu disse, e elas falam assim, não, mas tem que ser assim mesmo, eu tenho que suportar até o final. O que é suporte? 15%. O que é suporte? Eu tenho que suportar todo o sofrimento. Tem que? A gente vai conversar sobre isso. Você precisa aprender a rever os seus conceitos e valores. Você precisa entender que todo o amor do mundo fornecido pelo Criador já está dentro de você. E esse amor precisa ser curador. Amém. Só que para acessar esse nível de amor, você precisa passar por você mesma. E aí eu faço algumas perguntas para saber o porquê que você tem permitido que as pessoas ajam com você dessa forma e te mantenham num estado de humilhação, te mantenham num estado de pequenez, te mantenham num estado de sobrecarga.
E você permite. Porque a questão aqui não é o que as pessoas fazem apenas, é o porquê você permite. E aí quando você começa a filtrar quem sim vai manter na sua vida, quem vai permanecer, quem não, você não quer mais permanecer e quem nunca mais vai estar, você começa a perceber que a fibromialgia vai diminuindo a sua força da dor. Só tem um detalhe. Quem vive a fibromialgia, o corpo aprendeu um caminho de manifestar a dor. Então, por mais que cuide, por mais que processe as informações, provavelmente sempre vai doer desse jeito. Então, enquanto você não aprender a liberar todo esse espaço de peso de cima, o seu corpo vai continuar tendo um sintoma de dor constante no corpo físico, porque o emocional desgastado está entrelaçado. E aí eu vou para mais um ponto muito interessante. O que tem a ver todo o fluxo de energia com isso, Tati? Eu comentei que a fibromialgia é um acúmulo de energia no corpo, certo? Um acúmulo de energia emocional, de questões que você não conseguiu resolver sozinha e agora vibram uma energia muito forte dentro de você e você não está sabendo liberar da maneira correta. Então, no processo de adoecimento, essa energia começa a sair, começa a adoecer o seu corpo, porque você ainda não aprendeu como equilibrar essa energia interna. Agora eu quero falar da boa ciência novamente. A ciência que fala da energia vibracional. A energia que vai dizer que é possível curar as vibrações do seu corpo para que você melhore nos seus processos de cura. Porque da mesma maneira em que você está muito irritado e você vibra uma energia pesada e o seu corpo dói, você pode aprender a se acalmar e vibrar uma energia melhor e o relaxamento vir para o seu corpo. E quando eu falo energia, eu não estou falando de misticismo, não. Eu não estou falando de estruturas místicas. Eu estou falando de energia física quântica. Embora eu, Tatiana, como profissional e mentor espiritual, acredito que a espiritualidade está totalmente ligada a esse processo de cura. Não há como haver uma cura ou um milagre, que é a mudança total do que acontece no seu corpo físico, sem que a espiritualidade se manifeste de forma plena. Para a espiritualidade se manifestar de forma plena no seu corpo físico para que haja um milagre, a espiritualidade vai se manifestar no seu corpo. Ela passa por onde? Por você. E aí quando ela passa por você, ela passa pelas suas histórias. Ela vai passar... Quando ela passa por você, ela passa pelas suas histórias. Ela vai vir passar pela sua memória, ela vai passar pela sua forma de olhar as coisas, como você aprendeu a ouvir, como você aprendeu a se expressar, como você aprendeu a sentir, como você guardou tudo e como você faz a leitura no seu coração. Os maiores milagres que eu conheço, que eu estudei, e os mais intensos milagres que eu vivi e que eu acompanhei, eles vêm junto das mudanças internas de quem recebeu o milagre. Alguma vibração mudou. Hoje, a boa ciência estuda o hipotálamo, estuda a amígdala, estuda o conceito da hipófise, dos cristais, é tanta informação boa. Os neurônios, olha, a ciência hoje diz que existem neurônios no cérebro, existem neurônios no coração, existem neurônios no intestino. Hoje o intestino é considerado como o terceiro cérebro do corpo humano, o terceiro coração. A conexão entre a mente, o coração e o intestino. Aí eu vou falar para você a conexão entre a mente e as suas pernas, a conexão entre o seu intestino e a sua garganta, a conexão entre o seu peito e o seu útero, a conexão entre a sua mente e as suas mãos. E aí você precisa aprender como essas conexões precisam ser tratadas para que você comece a vibrar numa energia mais saudável, para que você aumente a sua escala de energia e o seu corpo comece a curar. Hoje um cientista, hoje não, já há alguns anos, mas hoje é mais divulgado,
Um cientista que conseguiu medir a escala de energia de uma pessoa que está em depressão, que está frustrada, o corpo vibra baixo, uma energia tóxica, vibra 20 Hz. Agora, quando a pessoa começa a aprender o que é gratidão, o que é liberdade, o que é o amor de verdade, o que é a compaixão, essa pessoa vibra acima de 700 Hz. Ai, quase que não saiu, vamos lá. Essa pessoa vibra acima de 700 Hz. O corpo, ó, uau! A ciência está comprovando. Aí eu fico com a espiritualidade que vai dizer que o mais importante de tudo é o amor. Quem cura é o amor, quem faz é o amor. Por esses dias eu estava assistindo um estudo, que como eu gosto de dizer, eu também estudo, viu? E uma cientista extremamente renomada estava informando uma pesquisa que foi feita durante mais de 50 anos, uma pesquisa que foi feita em off, né? Ela só foi revelada agora. Essas crianças, elas foram acompanhadas desde a infância, agora estão com aí 50, 60 anos de idade. E eles começaram a acompanhar a reação dessas pessoas durante uma vida. Sabe o que é que se descobriu? Que as pessoas que têm empatia pelas outras, que são altruístas, que amam mais, são pessoas mais curadas, menos adoecidas. A ciência demorou 50 anos para afirmar uma coisa que a espiritualidade vai ensinar para mim e para você há milhares de séculos, que o mais importante de tudo é o amor. Eu fico assim maravilhada. Eu sorri ouvindo a professora falar e falei, pois é, né? Amai-vos uns aos outros, ame a si para poder amar o outro, funciona. Agora, quando eu não consigo me amar e eu quero que o outro me ame para que eu me sinta completa, eu vou adoecer, porque o outro nem sempre vai conseguir me nutrir daquilo que eu preciso. E aí a ciência demorou pelo menos 50 anos para dizer para você que você precisa aprender a ter amor para dar amor para se tornar uma pessoa mais saudável. Que bom que a ciência chegou nesse nível. E aí um cientista fez uma escala maravilhosa que vai dizer que quem vibra numa vibração baixa está se amando menos, e quem vibra numa vibração alta, 700 Hz, está se amando mais. Essa pessoa que se ama mais, ela vai ser mais próspera, mais alegre, ela vai ajudar mais, ela vai ganhar mais, ela vai prosperar mais. Por quê? Porque ela aprendeu a cuidar de si. Então, quando a gente fala sobre curas, processos de cura emocional, processos de cura energética, processos de autorreconhecimento, processos de espiritualidade, aqui na Comunidade Transformar, nós estamos falando sobre buscar harmonizar o que passa no seu coração e na sua mente com o que ensina o Criador. Então, para algumas pessoas, como eu, Tatiana, funciona estar numa cachoeira, numa praia, no meio da natureza. Adoro, sou apaixonada. Você vindo aqui na comunidade, você vai encontrar um montão de plantas. Quer me dar presente? Me dá uma plantinha. Ou livros. Duas paixões, plantas e livros. E aí a gente vai percebendo que para outras pessoas é preciso concentração. Para outras pessoas é estar num ambiente aberto. Para outras pessoas é estar num conjunto. Quais são as estratégias que você precisa aprender a se reconhecer para que você perceba que está sendo melhorado em você? Como fazer? Como buscar o autorreconhecimento para que o processo curador aconteça na sua vida, para que você aprenda a gerenciar as suas emoções e elas liberem uma energia saudável, curadora e sim, porque não um milagre sobre a sua vida. Que abra a sua percepção para que você possa se amar e amar mais o outro, ajudar a si e ao outro e com isso poder se relacionar melhor com o Criador. São perguntas que aqui na Comunidade Transformar a gente faz constantemente uma para as outras. E é claro, como mentora de muitas mulheres e de homens também que chegam até a gente,
a gente tem a responsabilidade, a ética e o carinho de orientar, de ensinar, de mostrar um bom caminho, mas a escolha ainda assim é sua. Então, todas as vezes em que eu estou podendo partilhar um conhecimento, como nas lives desse mês, ou quando eu estou na sala de aula, como foi hoje foi um dia, assim, essa turma da psicanálise é uma turma especial. Hoje foi um dia que os meus olhos puderam ver os impactos e os sorrisos, e teve gente deitando no sofá. Começou com um café, terminou aqui com uma troca muito boa, porque o conhecimento bem aplicado traz cura. E claro, a presença do Eterno, do Criador no nosso meio, porque tudo é espiritualidade, ela está em tudo. E aí os processos de reconhecimento e de catarse, né, a virada de chave, faz com que a cura interior emocional aconteça. É muito importante entender isso, que os processos de cura precisam vir juntos com os processos da interpretação e a compreensão das suas emoções. Insights, virou um insight, virou uma chave. Houve uma transformação, agora você vai aprender a lidar com isso. Então, na turma da psicanálise integrativa, a gente tem vivido essas experiências e tem sido muito, muito, muito produtivo, muito encantador. Na tenda, no dia de tenda, uau, harmonia e equilíbrio. Tá sendo assim, o pessoal tá se permitindo e tá sendo renovador. E através dos cursos online, que mesmo sendo as aulas gravadas, a gente tem recebido aí o feedback do pessoal comentando sobre a força dos conteúdos. Muito obrigado pelos corações. Onde o conteúdo está chegando aí para milhares de pessoas e eu tô ficando assim feliz demais em saber que a comunidade Transformar está transformando vidas. Porque nós acreditamos que a sua história tem poder, o seu corpo é poderoso, a sua mente é poderosa, a sua alma é poderosa e a sua espiritualidade é poderosa. E você precisa aprender a acessar esses poderes de maneira saudável para você e depois para o mundo. Tá certo? Hoje eu vou estar encerrando essa live. Eu queria partilhar com você esse conhecimento, dizendo: vem para a comunidade Transformar, entre em contato. Tati, como é que eu faço para poder agendar um atendimento com você ou com alguém da equipe? Tati, eu quero participar da tenda, como é que é isso? Me explica melhor? Ou então você pode dizer: Tati, que dia vai ser a imersão? Tem imersão, gente, a gente vai se reunir. Olha, eu já estou vibrando com a imersão. As vagas vão ser limitadas, porque eu quero estar pertinho. Então, assim, se organiza. Tati, como é que vai ser a imersão? Fala comigo. Bia me responde, Júlia me responde. Como é que eu quero participar dessa imersão presencial? E aí a gente vai olhando e vai dizendo: nossa, quanta coisa boa para acontecer. Você não pode ficar de fora, você tem que estar aqui juntinho. Vem para junto, como eu gosto de falar, vem para o meio, para você perceber em você os milagres acontecendo. Então tem muita coisa boa acontecendo na comunidade Transformar. Nós acreditamos assim, a partir de um esclarecimento vindo direto do ABA para as nossas vidas, e a gente segue ajudando no percurso de cura. Acredito que o seu corpo precisa ser cuidado, acredito que a sua história precisa ser respeitada, mas a força dela em você precisa ser também curada. Acredito que a espiritualidade é um potencial incrível e que você precisa aprender a acessá-la de maneira saudável. E eu acredito que tudo isso só pode acontecer se as suas emoções forem curadas. Conforme você vai aprendendo a se reconhecer e a se curar, as transformações vão acontecendo. E aí você precisa ser uma mulher amadurecida para poder decidir: olha, agora eu vou agir dessa forma, agora eu vou agir dessa forma. Olha, eu escolho fazer assim nesse momento. Esse momento agora é de estratégia, esse momento agora é de recuar, esse momento é de avançar, esse momento é de atacar. A maturidade feminina traz esse olhar de entender qual posicionamento você precisa ter no momento para que a emoção esteja alinhada com o propósito e a realização dele, tá certo?
Então é isso. Vou estar encerrando a live, tá bom? Como eu falo sempre, quero agradecer ao Eterno, ao Criador, ao Abba, ao Pai, ao Espírito, por esse momento falando assim. Se você acredita, pode colocar as mãos aqui no seu coração, uma outra mão na sua cabeça. Se me permitir, feche os seus olhos e vamos lá. Eu vou dizer assim, Pai, muito obrigada. Obrigada porque nesse momento de hoje eu sei que o Teu Espírito tem se manifestado nos corações, também na nossa mente. E como eu falo sempre contigo, continua nos abençoando e orientando. Mas que a gente possa, que as suas filhas e filhos possam, assim como eu, aprender a lidar com o que vai aqui no coração, nas emoções, para que a gente possa direcionar de maneira mais saudável, para que a nossa identidade seja revelada de maneira saudável, para que a gente possa olhar o seu amor dentro da gente de maneira saudável e levar os pensamentos, Pai, para a forma com que o Senhor pensa ao nosso respeito. Porque Tu tem bons pensamentos sobre nós. Tu tem uma boa palavra sobre as nossas vidas. Tu tem boas orientações sobre as nossas histórias. Mas eu sei também, Pai, que o mal tem o seu papel e tenta distorcer isso tudo. Então nos ajuda a perceber esses pontos em que ele distorce, em que ele sim utiliza pessoas, momentos, dores para marcar a alma dessas mulheres, para aprisionar, para colocar um bloqueio, mas em Teu nome, Pai, esses bloqueios estão sendo quebrados e elas estão começando a entender que elas têm e podem acessar esse poder vindo dos céus dentro delas, com autoridade, com responsabilidade e com posicionamento. Pai, eu quero agradecer porque nós temos tido a oportunidade de saber o Teu nome e o Senhor saber o nosso, dessa intimidade. Quero Te agradecer porque eu tenho vivido verdadeiros milagres na minha vida. Bem sei eu como a mudança da energia tem curado o meu corpo e tem curado a minha alma. Bem sei eu que a Tua presença, através do Teu Espírito, tem alegrado o meu espírito e a gente tem podido viver coisas melhores e maiores. Por isso, para todas as pessoas que essa mensagem, essa live vai chegar, que a alma esteja aberta para ouvir e receber, que o Teu Espírito convença, abrace e cure, e que os pensamentos sejam levados até você, Pai, para que sejam mudados e melhorados e a gente possa ser um ser humano um pouco melhor aqui nessa terra. Muito obrigado pelo seu amor e pela oportunidade de senti-lo. Amém.